Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento, que hoje virá através do livro do Richard Simonetti, que se intitula Para Viver em Grande Mensagem. Aí, abrindo aqui ao acaso, caiu aqui na oração, que nos diz assim: em inúmeras passagens da Boa Nova, relatam os evangelistas, e Jesus dirigiu-se ao monte para orar. Jesus deixou os discípulos e foi orar. Jesus levantou-se à alta madrugada e foi para um lugar deserto orar. Então veja bem, Jesus, Filho de Deus, mas convivendo com uma sociedade, ele, de vez em quando, ou de vez em sempre, ele tinha que se retirar e orar. Ele tinha que se... Ora, se Jesus precisava orar, imagina nós. Imagina nós. Então, vou repetir aqui. Ó. Relatam os evangelistas que diz assim: e Jesus dirigiu-se ao monte para orar. Em certa ocasião, Jesus dirigiu-se aos discípulos e foi orar. Ou seja, ele deixou os discípulos e foi orar. Depois, em outra ocasião, Jesus levantou-se à alta madrugada e foi para um lugar deserto orar. Então, se você está dormindo, acorda de madrugada, com um pesadelo ou outra coisa qualquer, não deixe de orar. Temos que orar. Aí ele fala que Jesus passou a noite inteira orando a Deus, tá vendo? Uma noite inteira. Aos discípulos recomenda a oração para curar suas enfermidades, afastar os maus espíritos e combater as tentações do mundo. Olha o que a oração é capaz de fazer. Mas não é uma oração eventual, é uma oração contínua. Jesus ensinou que orar tem que ser de forma contínua, a todo instante. A hora que levanta, está conversando com os discípulos, levanta e vai orar. É assim. Aí ele falou: mestre, deixa bem claro. Assim que a oração deve ser parte integrante de nossas atividades. Parte integrante de nossas atividades. Nos trabalhos e lutas de cada dia. Ela é o sagrado ensejo de comunhão com as fontes da vida, na preservação da paz interior. Olha o poder de uma mente. Então, se você trabalha em algum escritório, em algum departamento, você tem que ter o seu horário de descanso, o horário do café, o horário do almoço. Abre o evangelho ou a casa aí e faça uma leitura nos horários de descanso, no trabalho, não é? Mas, ele continua, mas será que Deus atende sempre nas orações? É uma pergunta. É Jesus quem responde. O próprio Jesus responde no capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Jesus responde assim: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Havia também uma viúva que vinha constantemente ter com ele, dizendo: defende-me do meu adversário. Esse juiz, por algum tempo não queria atender, mas depois disse de si para si mesmo: se bem que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia, porque esta viúva me importuna, falar-lhe-ei justiça, para que ela não me desprestigie com as suas constantes visitas. Ele estava se sentindo incomodado com a rogativa, o apelo que a viúva fazia para ele. Ouvi o que disse este juiz injusto e indigno. Não fará justiça. Deus aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareçam demorado em socorrê-los, digo-vos que bem depressa lhes fará justiça. A parábola é significativa. Se aquele juiz que era injusto e indigno houve por bem atender a mulher porque o procurava todos os dias, com muito mais certeza nos atenderá Deus, não porque os importunemos, mas porque Ele é nosso Pai. Todavia é preciso considerar o problema da justiça. Quando oramos, sempre pedimos a Deus o que julgamos justo para nós. Se estamos doentes, queremos a saúde.
Se há um problema, desejamos a solução. Se há dor, nos procura, esperamos que seja afastada. E muitas vezes julgamos que Deus não nos atendeu porque a saúde não veio. O problema não foi resolvido, a dor não foi embora. No entanto, Jesus diz que Deus bem depressa nos faz justiça. Isso é, responde às nossas orações. E se nos parece que isso não ocorre, é porque Ele nos atende, não nos nossos desejos, mas de conformidade com os nossos méritos. Ou seja, tem que ter crédito. Enxergamos apenas uma parte da realidade, aquela que nos permite nossos acanhados sentidos físicos. Se a nossa visão espiritual se dilatasse e pudéssemos conhecer o passado, verificaríamos que quase todos os males que nos afligem representam a colheita obrigatória de espinhos que semeamos em existências anteriores. A oração abrandará as dores, mas não as eliminará, enquanto o campo íntimo não estiver limpo de espinheiros. Mas nem tudo é fruto do passado. Há dificuldades e lutas no mundo que surgem à maneira de exercícios que desenvolvem nossas potencialidades criadoras no caminho da evolução. A oração nos ajudará a enfrentá-las. Nos ajudará a enfrentá-las. Mas não esperemos que Deus as afaste sem esforço de nossa parte, o que seria a negação da própria finalidade delas. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Kardec apresenta um exemplo muito claro a esse respeito. Um homem perdido no deserto e torturado pela sede implora a ajuda do alto. Nenhum espírito lhe trará água, mas se estiver disposto a caminhar, será inspirado a procurar e irá encontrá-la. Tá vendo? Então a gente tem que fazer a nossa parte. Nossas rogativas, elas têm de ser dinâmicas e não estáticas. Uma velha sugestiva oração nos dá a medida exata do que se deve procurar na comunhão com Deus. Senhor, dá-me coragem para suportar com serenidade o que não pode nem deve ser mudado. Força para mudar o que pode e deve ser mudado. E discernimento para distinguir entre uma coisa e outra. Ficou aí para a nossa reflexão esta sugestão maravilhosa sobre a necessidade de fazermos as orações de forma contínua. Oração de forma contínua. Uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe a todos. A oração tudo pode. Quem ora com fé consegue o que está pedindo no tempo de Deus e de acordo com nossas necessidades. Uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.